Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SquadraCast. Hoje a gente vai falar sobre gestão empresarial. O nosso convidado é engenheiro de software, formado em economia e tem mais de 20 anos de experiência como gestor de negócios no setor de tecnologia. Ele é o Alex Batista Silva. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do SquadraCast, Alex. Obrigado. Vamos fazer dessa tarde aqui uma troca interessante, não só para vocês, mas para o setor em si. Legal. É muito bom receber você aqui, porque o que eu percebo no mercado, e eu acho que não só no mercado veterinário, é uma dificuldade, né, sobre gerir uma empresa. A gente, quando forma, né, quando está na faculdade de medicina veterinária, a gente não tem nada que fale sobre empreender. E quando a gente sai da faculdade, a gente se preocupa muito em buscar formação. Eu vou fazer uma pós-graduação em dermatologia, eu vou me especializar em ortopedia, e todo mundo foca em capacitar e aprimorar o técnico. Mas, no meio desse caminho, a gente decide investir e empreender abrindo uma clínica, um consultório, e a gente fica perdido, né? Como eu vou gerir esse negócio? Então, acho que o nosso objetivo principal aqui é mostrar a base do que é gestão empresarial, o que nós, né, médicos veterinários que resolvemos empreender, o que a gente precisa saber para ter um negócio, para ter uma clínica veterinária lucrativa. Então, acho que esse ponto é muito importante. E eu queria muito que você hoje trouxesse para a gente, começando por um tópico que é a gente falar sobre visão comercial, sobre meta, sobre planejamento estratégico, nesse primeiro tópico aqui para o nosso público. E aí eu queria falar assim, como tornar uma empresa lucrativa, como tornar uma clínica lucrativa, passando por esse caminho, né, de visão comercial, Alex. Legal. A faculdade, quando a gente sai dela, né, a gente é muito direcionado a ser funcionário. Sim. Né? Então, nesses primeiros passos da nossa carreira, a gente normalmente vai estar dentro do guarda-chuva de uma empresa, a gente já não sai empreendendo, e essa cabeça de funcionário vai desde os primeiros dias de aula na faculdade. Com certeza. Quando a gente vai empreender, depois que a gente passou pelo técnico, né, a gente teve um conhecimento em qualquer clínica que a gente venha a se associar, a gente, dentro dessa clínica, ela também nos mostra como ser funcionários. Sim. A partir do momento que a gente vai para o mercado para empreender, para abrir o nosso próprio negócio, a gente ainda está com a cabeça de especialista. Esquece que nesse momento eu também virei empresário. Nesse momento que eu virei empresário, eu tenho outras atividades a me preocupar, não só com a parte técnica, todas as visitas que a gente faz, a gente enxerga e a gente vê que todos os veterinários, eles têm um conhecimento técnico muito bom, muito bem desenvolvido, né, nessas clínicas que a gente tem visitado. Mas poucos deles têm o olhar, né, a visão de empresário, e a visão de empresário, ela vai fazer com que o negócio evolua vamos falar de uma saúde de negócio. Sim. Interessante, e a gente enxerga que tem muita oportunidade para ensinar a ser empresário, e ensinar a fazer o negócio ter uma direção muito clara, né? Sim. O primeiro passo, né, que a gente já observou nas visitas que a gente fez, é não perceber que a gente tem apesar de sermos pequenos, imagina que eu saí da faculdade, abri minha clínica, sim, tenho mais 2 funcionários comigo. Começar a planejar depois que a gente está com um tamanho de empresa grande, não é um bom caminho. Sim. Então a gente tem que começar com 3 funcionários, vamos fazer um planejamento estratégico, vamos definir meta, vamos definir campanha. A gente fala muito de calendário, sim, de metas, né? Calendário, sim, de negócio. Dentro desse calendário a gente espalha pelos nossos meses, pelas nossas semanas, todo um planejamento que a gente tem com objetivos, com metas. Eu acho que o empresário veterinário, ele precisa ter esse olhar também, não olhar só pelo tamanho que ele está no momento, né? Seja com 3 ou 20 funcionários, sim, mas ter a visão de que o negócio dele também precisa ser planejado. Sim. A começar, né, a introduzir metas, sim, reuniões semanais, campanhas muito bem claras, né, com início, meio e fim, com mensuração final para ver se fez sentido, se não fez, quais os ajustes que precisa ser realizado. Então, esse tipo de negócio, quando você está muito com pensamento de funcionário, ele fica correndo pela sua mão.
Sim. Então a gente tem muita oportunidade de trazer esse pessoal que é especialista, que sabe bem o que está fazendo na parte técnica, para dentro do mundo dos negócios com um olhar um pouco mais amplo, um Sim. pouco mais direcionado para a expansão, ou até mesmo para uma consolidação de negócio, né? E não ter aquela visão, eu criei um negócio só para ter um salário, só para me pagar. Sim. Eu acho que quando a gente tem essa percepção de que o meu negócio, eu sou empresário e também sou funcionário desse negócio, acho que muda um pouco até a percepção do que a gente pode entregar de resultado para o nosso cliente, para nós mesmos como pessoa, né? Sim. Então, um pouco disso. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, mas no primeiro momento entenda que você é funcionário da sua própria clínica. Sim. E você precisa fazer gestão da sua clínica também como empresário. Legal. Então, essas duas visões são importantes para o negócio fluir. Muito bom. E quando você trouxe isso daí, que essa visão de empresa, né, de empreender, eu vejo que isso, assim, contribuindo, né, com a sua colocação, vem até antes de você abrir o seu negócio, né? Porque quando a nossa cabeça tá no CLT, de ser contratado, como eu me comporto, né? Eu tenho metas claras na minha vida pessoal? Perfeito. Eu acho que vem antes. Eu acho que isso, muito incluindo na geração Z de agora, que é uma geração mais dinâmica, né? Que precisa sempre de um propósito. Eu tenho meta clara na minha vida. O que eu estou entregando? Como eu posso agregar naquilo, né? Quais são os indicadores? E eu acho que isso para a gente detalhar um pouco mais as metas que um empresário, um pequeno, médio empresário pode ter, quando a gente traz metas, são metas e elas podem variar de inúmeros KPIs, né, de inúmeros indicadores. E cada empresa, o que a gente está trazendo são sugestões, né? Cada um tem que adaptar esses indicadores, essas metas para a sua realidade. E aí, falando um pouquinho de indicadores e metas, quais são as metas que você acha que é imprescindível uma empresa tem? Então, se eu abrir hoje a minha porta de uma clínica pequenininha, ou de um consultório, ou de um hospital, quais metas eu não posso deixar de ter claro para mim e para o meu time? Perfeito. Para começar, assim, a gente tem que ter muita a visão e direcionamento olhando para o faturamento, né? Se o negócio, ele precisa ter esse alvo, né? De quanto eu quero faturar, mas muito olhando também, falando de forma numérica, né? Quantitativa, quais as despesas que eu tenho nesse meu negócio, qual que é o momento que ele está vivendo. Não adianta eu falar de, nossa, eu preciso gastar X% em marketing, sendo que eu não tenho nenhum faturamento um pouco mais estabelecido, né, um pouco mais linear. Então, faturamento, acho que é a primeira coisa que a gente tem que olhar com clareza. Depois desse faturamento já estabelecido como meta, eu tenho que olhar como que estão minhas despesas dentro do meu negócio. Se essas despesas, ela está crescendo, ela tende a crescer, quais são, principalmente, né, dividir esses dois assuntos, as despesas fixas, as minhas despesas variáveis, como isso se comporta ao longo dos meses. Olhar também como estamos falando de serviços veterinários, olhar para o nosso NPS, como o nosso cliente está avaliando a gente, seja lá no Googlezinho, né, na avaliação Google, seja ou um atendimento no final que você pede ali uma avaliação. Olhar para isso vai te dar uma visão de como que você está se comportando, como o mercado está te enxergando e os ajustes que você precisa fazer. Então, olhar para faturamento, olhar para sua despesa, olhar para o seu NPS, vamos falar assim, né? Como está seu nível de atendimento. Isso. Olhar também para como você está fazendo, aí falando um pouco mais detalhadamente, quando eu monto uma campanha, o que eu estou olhando dentro dessa campanha? Quais são os objetivos dessa campanha? Qual que é a mídia que eu vou trabalhar? Quais são os dados dentro da campanha que faz sentido para mim, para eu analisar? Não é só o gasto, não é só o quanto isso alcançou, quanto isso gerou de fato de receita. Legal. Porque a coisa da rede social te dá um pouco de ego, né? Eu tenho 5 mil visualizações num vídeo, mas quanto desses 5 mil me trouxe de fato uma conversão em dinheiro, em grana, em atendimento? Então, olhar para isso também com mais cuidado. E depois, né, repetir isso, e não é fazer isso uma vez no ano e ver o que vai dar, né, é fazer isso de uma forma um pouco mais contínua, ao menos uma vez no mês. Eu acho que é importante olhar para esses indicadores mais macros, e quando você começa a olhar para esses indicadores mais macros, você começa a perceber que tem os menores, os mais micros, que vai começar a despertar curiosidade em você, para que você comece a enxergar isso e abrir, né, todas essas metas. Mas se começar nesses 4, Sim. eu acho que já dá uma visão interessante para o negócio como um todo,
e depois você vai aprimorando o que você quer enxergar e o que de fato isso vai fazer sentido para você. E respeitar o seu momento. Não adianta você ficar falando de indicadores de empresas que faturam 100, 20 milhões, sendo que você ainda está aqui começando num faturamento de 70, 80 mil. Então, é entender o seu momento como empresa, não criar muita coisa também difícil de mensurar. Precisa ser mensurável, né? Precisa ser mensurável. Não adianta a gente criar indicadores que a gente às vezes nem vai conseguir olhar, ou não vai dar tempo, ou até mesmo não entendo muito aquilo que eu estou enxergando. Então, respeitar o momento de empresa, eu acho que é importante para não complicar algo que é simples. Eu acho que essa é a frase que a gente sempre conversa com os empresários. Fala assim, cara, não dificulta o que é simples. A meta tem que ser muito reta, tem que ser muito simples. Seu vendedor, seu atendente, todo mundo tem que estar entendendo o que está acontecendo e qual que é o objetivo que você tem que ter ali como negócio. E tem que estar claro. E a clareza, ela é muito aliada da simplicidade, né? Então, a simplicidade nesses casos ajuda bastante. Legal. E você trazendo isso, assim, que é básico, né? E muita gente hoje não consegue aplicar, ter uma meta de faturamento ou ter todos esses 4 pontos que você trouxe pra gente. Mas para isso tudo dar certo, não é só o dono que precisa estar alinhado. Então, a gente busca muito um alinhamento também com o time. E o time é com uma pessoa, ou com 2, ou com 10. Então, você trouxe muito no início, falando assim, olha, se a sua clínica é pequena, é você e mais 1 ou mais 2, ou são 20, a importância do planejamento é a mesma. E aí, quando a gente fala de reunião e alinhamento com pessoas, o que você enxerga disso, desses seus anos de experiência, desse alinhamento fino, né? Porque hoje eu acho que é importante a gente falar que a gente está indo no detalhe, né? Então, aqui, mesmo que o básico, a gente esteja falando do básico, o que vai fazer diferença é o detalhe. Então, o ajuste mínimo de cada parafuso que a gente gostaria de ativar na cabeça de cada um que está assistindo a gente. Então, assim, a gente quer dar um estalo, botar uma pulguinha atrás da sua orelha e falar, o que o Alex e a Evelyn estão trazendo, o que vai fazer de diferença no meu negócio? Como que eu posso agregar com essa informação? E aí, falando de alinhamento de time, o que você visualiza de importante para ser alinhado? Perfeito. Voltando lá no início, né, falando de não importa muito o seu tamanho, eu acredito muito que você, com a sua equipe, você tem que fazer uma reunião com uma frequência bem definida. Então, seja uma vez na semana, seja 2 vezes na semana. Acho que uma vez na semana é um mínimo, né, independente do seu tamanho, para todo mundo entender que direção você está seguindo. E é outra coisa que eu falo muito, né, não adianta eu ser um bom veterinário, fazer bons procedimentos, ser muito tecnicamente muito bem, mas eu não ter a minha equipe de atendimento que vai recepcionar o meu cliente, eu não sei, essa pessoa não sabe qual que é o produto a oferecer, quais os procedimentos que eu sou capaz de fazer. Essa publicação dos serviços que eu entrego, os produtos que eu uso e qual a importância de tudo isso, para um bom atendimento ao meu cliente, a minha recepcionista tem que saber. E ela é de frente, né? O primeiro contato é dela. Perfeito. Olha isso, né? Olha a importância do treinamento do time, pessoal. Exato. A gente enxerga algumas clínicas que colocam os veterinários para dentro de um treinamento e esquece simplesmente de colocar também a recepcionista. Fazer essa inclusão, desde a recepcionista, todas as pessoas que têm contato com o cliente, vai aumentar de forma muito natural o seu ticket médio, até mesmo o seu faturamento ao longo do mês, né? Então, a pessoa tem que estar engajada, não só com quanto você tem que faturar lá, voltando à meta, quanto você tem que... Qual a sua meta de despesa, mas, olha, meu objetivo desse mês é faturar isso, mas essa pessoa tem que estar engajada e muito bem orientada com esse objetivo. Então, a reunião semanal é uma reunião que precisa ser aberta, tá? Não precisa ser pauta, tem que falar disso, ela tem que estar uma reunião aberta em que a gente vai falar de faturamento, a gente vai falar de novos negócios, novos serviços que a gente pode oferecer e abrir isso para as pessoas que estão dentro da equipe faz com que ela tenha aquele sentimento de pertencimento mesmo. E não um pertencimento vazio, tá? Eu não acredito que só fazer uma reunião em que eu sou o dominante da reunião e descarrego um monte de informação vai fazer com que a pessoa me ouça. Né? Então, o ouvir também da parte do empresário, do veterinário, é importante para que também a pessoa que está lá na recepção, ela também tenha a sensibilidade do atendimento, de como ela percebeu o cliente entrando dentro da clínica
e ela pode até ajudar na condução do atendimento de uma forma geral. A pessoa não está bem hoje, a pessoa tem, sei lá, ela chega feliz, hoje ela está um pouco diferente, está meio cabisbaixo, deve estar preocupado com o animal. Então, essa percepção ela precisa ser passada adiante dentro do atendimento. E para fazer isso, tem que ter reuniões de alinhamento, né? De atendimento, de números, de trazer no mercado novidades, coisas novas que estão acontecendo. Às vezes a gente está ali na nossa bolha e esquece que existe um mercado mutante que está trabalhando e que está fazendo coisas diferentes. A gente precisa olhar para isso também. Não olhar nessa intensidade para a gente ficar dor de cabeça, mas para entender o que a gente pode absorver, que faz sentido para a gente, no momento que a gente está vivendo como empresa. Então, isso está muito rápido, né, Alex? A velocidade que isso está acontecendo é muito rápida. E o empresário é cobrado o tempo todo. Olha, você precisa fazer aqui porque o outro está fazendo. Inteligência artificial, tecnologia, gestão. Então, muitos estímulos, né, no dia a dia que a gente tem como empresário, para que a gente não fique parado. Isso não é ruim, isso é bom. Mas a gente sempre tem que olhar para o nosso momento. É o momento de eu trazer mais esse assunto para dentro da minha empresa? Ou não, eu preciso estruturar esse básico para depois trazer uma coisa um pouco mais avançada. Então, é respeitar o momento, respeitar o que a gente absorve como empresa, e sempre fazer a coisa mais simples possível e absorver aquilo que faz mais sentido pra gente. E feito é aquela frasezinha, né? Feito é melhor do que perfeito, né? Perfeito. Então, ter escutativa com o colaborador, com o funcionário que está ali, que está de frente, isso que você trouxe, assim, é uma percepção que nem todo mundo tem, né? E não coloca em prática. E qual é a importância? Quantos clientes você deixou de atender porque talvez o seu time de frente não estava alinhado? Perfeito. Então, isso é uma colocação, assim, eu acho que acho que são vários pontos importantes, né? Um negócio, ele é feito de muita atenção e muitos detalhes. Então, é muito legal a gente trazer esse alinhamento com o time, não só o time de frente, mas também o time técnico, né? Perfeito. Como que está sendo quando você traz a avaliação do cliente, né? O NPS. Quando a gente fala disso, você tem a avaliação, mas o que fazer com ela, né? Isso aí é importante, a gente até estava conversando disso antes. O que você mais vê, assim? As pessoas pedem a avaliação, mas não veem, não fazem nada com a informação que receberam, por exemplo? É uma coisa muito comum? Ter o dado e não fazer nada com ele não resolve o que a gente quer resolver, né? Sim. Quando a gente não tem esse elemento, só voltando um pouquinho, quando a gente tem empresário que preocupa muito em mostrar números para a equipe. Nossa, ele vai descobrir quanto eu estou faturando, quanto eu estou ganhando. Se esse é o seu direcionamento, você vai ficar um pouquinho mais para trás do que todo mundo está fazendo. Mostrar os números faz com que a pessoa também esteja com você, lutando para que as coisas aconteçam, né? A clareza, né? A clareza. Então, assim, precisa mostrar sim quanto fatura, quais são as despesas. A pessoa tem que ter noção se essa empresa está sendo lucrativa, sim ou não. Não ter medo de mostrar número faz com que as pessoas entendam que fazem parte do negócio também. Então, voltando nesse passo, a gente tem que criar essas reuniões, criar intimidade, sim, com o funcionário, criar essa disciplina de se reunir, de conversar, de trocar. Até porque quando a gente chega no número NPS, quando a gente foi avaliado, a gente vai descobrir muitas coisas lá. Sim. Então, assim, se a equipe não adianta a gente pegar um número de NPS e falar, nossa, esse cliente aqui me avaliou desta forma, XYZ. E eu chego lá na recepção, desço a lenha na pessoa. Não adianta eu fazer isso. Sim. Porque pode ser que essa pessoa chegou lá com a percepção da própria recepcionista num dia ruim. Então, tudo começou lá. A pessoa já chegou no dia ruim, ela está preocupada com o animal dela, e a coisa vai acontecendo. No final, se acontecer uma coisa no procedimento, é natural que esse NPS ele vai cair, o atendimento vai ser mal avaliado, porque não teve essa sensibilidade da passagem de bastão, da recepção com a pessoa que vai fazer o procedimento. Então, olhar para esses números e depois saber que, olha, gente, na segunda-feira recebi uma pessoa, ela me deu uma avaliação de abaixo do que a gente espera como meta, mas porque a gente viu que ela não estava bem, já comuniquei vocês. Então, isso aqui é uma coisa que eu consigo enxergar e consigo interpretar sobre aquela avaliação especificamente. Então, cada caso é um caso. E a avaliação desse número, o NPS, por exemplo, ele vai trazer uma percepção de que a gente não fez nada de ruim,
a pessoa estava no mau dia e me avaliou dessa forma, não só a recepção, mas o atendimento completo. Sim. Então, o alinhamento semanal traz essa percepção porque está recém na nossa memória, né? Não passou 3 semanas para eu trocar uma ideia com a equipe e entender o que aconteceu com aquele número especificamente. Então, não, e até tem informação para você agir, né? Para você, muitas vezes, entrar em contato com o tutor e tentar esclarecer esse ponto. Ou, assim, eu falo que o veterinário empresário, ele tem que estar atento a tudo, né? E às vezes ele quer só abrir o consultório, a clínica e operar. Mas não, você precisa saber o que está acontecendo, né? Você precisa ter clareza de como o seu time está. Para você não receber uma nota dessa, você não saber o porquê que aconteceu. Perfeito. Isso aí então, é a tal da mensuração mesmo. Entender como a gente... se a gente define uma reunião semanal, a gente tem essa percepção, né, do momento em que aconteceu, vai fazer um estudo, vai entrar em contato com o cliente, ou na próxima visita que ele vier a fazer, tentar esclarecer sobre o dia dele, ou sobre o procedimento. Então, te dá armas para você resolver aquilo de uma forma positiva, né? Então, muitas vezes uma simples conversa tira uma impressão ruim, né? Perfeito. Porque às vezes as pessoas não têm problema em ter um problema, elas têm problema em não solucionar aquilo rápido. Exatamente. E não tirar aquela má impressão, né? Eu percebo que essa morosidade na resolução dos problemas traz uma avaliação negativa de muitos lugares, enfim, como cliente também, né? Demora para responder, falar, não gostei. Então, é só por conta dessa demora, né? E assim, nessas reuniões, né, falando da reunião, enchendo muito com isso, é importante essa reunião porque depois que você tem uma experiência dessa com o cliente, dessa forma que te avaliou ruim, você vai na próxima semana tratar de outra forma o seu atendimento, vai criar alguns gatilhos de melhoria que não vai voltar a acontecer aquela situação. Então, a importância do time, né, dessas reuniões faz com que você tire muito proveito disso mesmo. Legal. E aí, pegando de novo, voltando nas metas, quando a gente fala de faturamento, se a gente pensa em estruturar uma campanha, quais são os pontos que eu devo montar, né? Quais pontos claros que uma campanha deve ter para que eu consiga mensurar se ela foi uma boa campanha ou não? Primeiro, acho que tem que ficar claro o objetivo da campanha, né? Se é uma campanha que você quer fazer uma fidelização, se você quer fazer uma prevenção com seus clientes, né? Ou criar novas oportunidades, novos clientes, novos leads entrando ali. O objetivo, acho que é o primeiro direcionamento que a gente tem que olhar com muito cuidado. Legal. Depois disso, a gente tem que olhar qual canal que a gente quer fazer com que essa campanha aconteça. Vai ser um canal físico, vai ser um canal digital. Vai ser os dois. Vai ser os dois, vai ser esse híbrido. Fazendo isso, tipo de mídia, né, que a gente vai usar. Sim. Se a gente vai criar alguma mídia física de fato ali para ajudar. E depois ver que tipo de resultado isso teve. Né? E meta também, a meta é importante estar cruzada com isso, porque para ver se funcionou, né? Se tudo isso que a gente colocou como objetivo, o que a gente usou, se a gente usou influencer, a gente usou o nosso tempo mesmo, vai funcionar e se realmente chegou até onde a gente queria nessa meta. Fazendo isso, a gente vai ter de novo uma segunda experiência, né? De saber, nossa, deu certo, não deu certo, chegamos perto, não chegamos nem perto disso tudo, e recalibrar isso e começar de novo. Então, o que a gente não pode fazer é sempre uma campanha reativa. Nossa, meu faturamento ele não tá bom esse mês, lá pro dia 20 eu descubro que não tá tão bom. E aí, no dia 21 eu começo uma campanha insana de mandar SMS e WhatsApp para todo mundo via sistema. E isso é muito frio, né? Um SMS mandado frio no dia 20, até o cliente percebe que é alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, eles estão muito no desespero. Uma ação de apagar fogo, né? Exatamente. Então, assim, estruturar a campanha também dentro do mês, com um calendário inteligente, vamos falar dessa forma, faz com que o cliente te perceba um pouco diferente, né? Não é só no final do mês que você vai atrás dele. E outra também, quando você dispara esse monte de e-mail, WhatsApp, SMS, o que for, você chega muito frio a outra pessoa, de repente ela já passou, às vezes o filtro que você fez para o disparo foi um filtro ruim, às vezes a pessoa teve na sua clínica, tem 2 dias atrás, você mandou uma campanha de vacinação para ela e ela acabou de fazer. Vacinar. Então é uma coisa descontrolada, a percepção de euforia, né, e de bagunça é muito, muito grande. Então, saber filtrar os disparos que você vai fazer
Não adianta pegar, sei lá, tenho 10 mil clientes na minha base, eu vou disparar para todo mundo de qualquer jeito. Esse filtro é importante, o time, né, desse filtro também, a última vez que essa pessoa esteve comigo, o que ela fez. Então, saber filtrar isso é importante. E fazer isso ao longo do mês. Não fazer para 10 mil clientes de uma única vez, num único dia, mas pegar esses 10 mil clientes e direcionar realmente esses disparos para essas campanhas. Acho que esse calendário, né, é importante. Eu vejo pouca gente fazendo, né, e ele nos mostra um pouco desse desespero em busca de um faturamento no último momento. Sim, legal. E aí esse calendário, que é um negócio também que a gente fala muito, né, que ele tem que acontecer ao longo do ano, né, Alex? Então, quando a gente traz assim, você fala, eu vou fazer uma campanha de apagar incêndio, porque, pelo amor de Deus, eu preciso faturar. E não é isso que a gente precisa, né? Essa não é uma gestão. Isso é um apagão, né? Eu preciso salvar a empresa. Então, o objetivo de ter uma empresa lucrativa é ter uma empresa previsível. Eu acho que essa palavra previsibilidade para o faturamento, para uma empresa, né, se manter saudável, ela é importantíssima. Eu não posso começar o mês sem saber quanto eu preciso faturar. Porque se eu não sei quanto eu preciso faturar, qualquer faturamento tá bom. E todo mundo, quando a gente fala de campanhas, a gente não fala só de campanhas para o tutor, né? A gente fala de campanhas para o time. Como eu posso engajar o meu time? Como eu posso criar um acelerador para o meu time? E aí, quando a gente traz esse ponto dessa análise fina, de saber qual é o meu produto mais lucrativo, ou o meu serviço mais interessante, ou o serviço que eu mais me diferencio, a gente traz muito a análise de um sistema, um CRM. E aí, você, que é o cara da tecnologia, né, que trabalha aí há 20 anos com essa parte, fala para o público, né, o que é o uso de um sistema, a importância de um sistema, e como que é diferente você ter a clareza da sua empresa quando você abre o computador e você sabe tudo o que está acontecendo. Como que isso dá um caminho, né, a clareza, uma luz no seu caminho para que você possa traçar essas estratégias. Não, perfeito. Só dando um passinho para trás do faturamento, imagina você tendo oscilação de faturamento de 30% a 40% no mês. Um mês eu faturo 100 mil reais, no outro eu faturo 60. Como que você dorme, né? Então, a não ter essa previsibilidade traz um problema, inclusive, pessoal, né? Como que eu consigo dormir? Com certeza, como né? que eu consigo me estruturar emocionalmente para entender e assimilar essa oscilação grande? Sim. Então, ter o planejamento, ter a meta bem clara, ter isso bem estruturado é importante para a sua vida, né? Não só para a empresa, mas para a sua vida, para você estar bem emocionalmente, até para fazer seu trabalho de uma forma mais produtiva. E para fazer tudo isso, um sistema de gestão, né, é importantíssimo. Então, hoje os sistemas estão muito parecidos, tá? Então, não tem nossos sistemas muito melhores que o outro, é muito linear, tá? Em qualquer um dos segmentos você tem uma igualdade ali muito interessante, com diferenças de recursos às vezes sutis, às vezes um pouquinho mais forte, mas muito igual. Trabalhar o seu dado, né? Respeitar os seus dados, seja o cadastro do cliente bem feito, que é a coisa mais simples e o pessoal não cuida muito bem. Não cuida. Às vezes você está mandando um disparo de e-mail para o cliente, mudou esse e-mail já tem uns 3 anos, né? Sim. Então você está enchendo o saco de outra pessoa. Então, assim, cuidar desses dados é importante para que você realmente, não só usar os dados no CRM de uma forma mais cuidadosa, mas saber olhar e ver se a sua empresa é saudável. Eu já ouvi empresários falando que não olha muito pro DRE porque tem medo de saber a verdade. Olha que loucura. E esse medo de saber a verdade, às vezes você está adiando uma decisão que ela já está tomada pelos números, né? Então, esse cuidado de olhar, saber realmente o que está acontecendo na sua empresa, seja pelo DRE, seja pelo fluxo de caixa. Às vezes a pessoa não tem essa clareza, não faz cálculos importantes sobre um capital de giro. Como que eu vou calcular isso se os dados que eu tenho dentro do sistema, eles não são fidedignos, né? Então, respeitar o sistema, seja ele qual for, né? Para lançar tudo que tem que lançar, fazer todas as conciliações que precisam fazer, não vai te trazer a clareza se isso não foi feito de uma forma cuidadosa. Não adianta fazer isso uma vez por mês, uma conciliação financeira, só para estourar a bomba no último dia do mês, não adianta muito.
Acho que o financeiro, que é o mais sensível de uma empresa, precisa ser fechado quase que diariamente, né? Sim. Falando de empresas menores, é difícil você conciliar a parte técnica de atendimento com o fechamento financeiro. Mas é possível que você, dentro desse sistema, já existe recurso de conciliação automática via inteligência artificial, às vezes nem é inteligência artificial, mas mais integração com as bandeiras de cartões, até pela conta corrente. Então, essas facilidades você precisa conhecer do seu sistema, que vai te trazer um pouco mais de tempo para fazer o seu serviço técnico e te deixar um pouco mais solto ali, porque está fazendo sozinho, está fazendo de uma forma mais cuidadosa. E essa conciliação, se você não faz ela quase que diariamente, você vai descobrir esse problema um pouco mais para frente. Às vezes tem os sustos, né, positivos e os sustos negativos. Você pode chegar no final do mês e falar, nossa, meu resultado tá super bom, não esperava por isso. Sim. Mas a maioria das vezes não é dessa forma. A maioria das vezes, quando você tem esse controle, o resultado não é tão bom, né, do que você esperava. Então, sistemas de gestões, a gente tem que tratar ele de uma forma diária, não é pontual. Eu vou ver essa semana, uma vez, 1 horinha na sexta-feira. Não dá para fazer dessa forma. Tem que respeitar isso, desde a recepcionista, inserir os dados do cliente e do animal, até o financeiro, que vai fazer todas essas conciliações para ter essa visão um pouco mais clara do negócio. Legal. Então, respeitar isso, né? No dia a dia, trazer isso como uma tarefa e não só como algo pontual, vai fazer com que o negócio seja mais na sua mão possível ali. Legal. E isso dá para não só, né, a clareza do back, né, da parte financeira, que é a base, mas também dá para o empresário uma clareza de qual é o meu público-alvo, qual que é a minha persona, qual é o tipo de cliente que eu mais fidelizo na minha clínica. Ou, por exemplo, igual você falou, o cara veio vacinar semana passada. Mas se eu não coloquei na ficha dele, eu nem consigo fazer uma campanha de vacinação assertiva. Né? Então, quando a gente fala de campanha e faz esse cruzamento com o sistema, se você não tem dados coerentes, a campanha não dá certo, né? Perfeito. E não só isso, né? Já vi clientes fazendo campanhas, colocou um monte de dinheiro nos ads da vida, seja do Meta, seja do Google, converte o cliente, faz o primeiro procedimento, esse cliente nunca mais volta e ele não sabe me dizer por quê. Então, assim, gastou um dinheiro para converter, gastou um dinheiro em campanha, esse cara pisou na minha clínica, ou seja, ele esteve lá, ele virou pronto. seu cliente e você não... Às vezes ele vai uma vez, vai a segunda e não volta a terceira. Por quê? Né? Então, pegar esses dados, trabalhar de forma ativa e não de forma passiva, que é o que a gente mais vê. Sim. Então, né, aquele no susto, né? Só faço campanha quando eu estou ruim de faturamento. Sim. Eu só vou atrás do meu cliente quando a coisa se complica. Então, assim, fazer o ativo de uma forma respeitosa com o cliente, claro, e como empresa também é importante para que a coisa não fique fora de processo. Eu só faço quando eu preciso, né? Vira um jogo de interesse ali do meu momento. Então, uma vez o cliente convertido, ele pisou na minha loja, eu preciso saber a evolução desse cliente, todos os passos até, né, o fim ali dos procedimentos ou dos próximos procedimentos, sempre deixar aquele gatilho, né? Ele veio na minha clínica, fiz o procedimento, qual que é o próximo gatilho para que ele volte, retorne, faça um novo procedimento lá que já está agendado, que já está previsto, né, no animal. Então, deixar esses gatilhos de retorno é importante, não só para faturamento, mas para o cuidado do animal também. Com certeza. Eu acho que a gente linka tudo, né? Quando a gente fala em campanhas, a gente fala quase que 100% delas é campanha de prevenção. Né? Então, assim, a gente fala de uma campanha, dando alguns exemplos, né? De saúde bucal, de prevenção contra a leishmaniose, de imunização, de vermifugação. Então, assim, são todas campanhas pensando no animal. Perfeito. E que vai estar estruturada e refletindo no faturamento da clínica. Então, acho que isso é muito importante, né? Você não ficar cego. Eu acho que esse ponto, que eu acho que o nosso objetivo principal aqui de todo esse detalhamento é mostrar que se você fez uma campanha que não deu certo, é só você parar e analisar o porquê que ela não deu certo. Porque quantas campanhas você fez que não deram certo, você está mais próximo de uma campanha que vai dar certo. Perfeito. Porque você teve vários erros, desde que você analise, né?
Então, eu errei nessa. O que eu errei? Eu não selecionei o público correto? Eu não treinei o meu time de entrada? Né? O que eu fiz que não deu certo? E eu acho legal esse ponto, porque às vezes o negócio não dá certo, você fala, ai, não vou fazer de novo, né? Não, já não deu certo. Perfeito. Mas o que não deu certo? Teve alguma coisa ali que não foi legal. E tá certo, você aprendeu para não fazer no próximo. Eu acho que o empresário, ele tá aprendendo, e eu acho que todos nós estamos aprendendo diariamente. Eu acho que é importante o aprender e não repetir. Né? Acho que é importante isso também, né, Alex? E não desistir, porque é cansativo, né? Você achar uma campanha que funcione até você acertar, seja a primeira, né, ou a segunda, você vai cansar mesmo, vai ser difícil entender esse público, vai ser difícil entender que direção, qual o objetivo que você vai dar para aquilo tudo, mas não adianta fazer isso sem um calendário pré-definido, né? Seja mensal, seja trimestral, seja olhando o ano inteiro, entendendo todas as sazonalidades que acontecem, até mesmo datas comemorativas, né? Olhando para isso. Sim. Independente do negócio que você tenha, é interessante você planejar isso tudo e pensar de uma forma estruturada, né? Só trabalhar no susto vai te deixar cansado, vai te deixar sem dinheiro, você vai gastar um monte, não vai converter em nada. Sim. E no final das contas, a gente já viu isso, né? A gente já notou que disparar um WhatsApp frio, um SMS frio, não vai fazer com que o cliente venha até a sua loja. Então, essa onda da inteligência artificial, ela ajuda muito a gente nas coisas mais práticas, as coisas mais técnicas para a gente absorver conhecimento, mas a gente precisa humanizar atendimento, né? Precisa ter uma pessoa lá conversando com você, te ligando, ou seja lá qual for, para não trazer essa frieza e esse distanciamento, que eu acho que a gente vai pecando cada vez mais nisso. A gente tem que trazer um pouquinho, né, de volta pro pera, gente. Só fazer dessa forma depende do objetivo, né? Sim. Se o objetivo for um pouco mais massivo, tudo certo. É um alerta de só um lembrete pro cliente, lembrete da vacina, tudo bem. Mas falar de alguma coisa um pouco mais específica, via WhatsApp, sem conversar com o tutor, espanta, né? Espanta, deixa uma distância que a gente não quer ter ela nunca, né? É isso. Tem que dar aquela encurtada. E falando desse caos, né? Quando a gente fala de processos, como que eu posso tirar uma empresa do caos e trazê-la para a luz? Falando de processos. O processo, assim, cada tutor e cada animal, né, tem uma sua especificidade, não tem muito jeito, né? Tem uma situação diferente para cada um. Mas dentro mesmo dessas diferenças entre clientes, a gente tem que respeitar determinado padrão de processo, seja como você recepciona o cliente dentro da clínica, seja como que você trata quando o animal está dentro da sala e você teve que sair, teve que tirar o tutor para fazer algum procedimento. Então, existem os passos que você tem que dar sim, né? É padronizado, até porque se você pensa em criar um negócio expansivo, né? Que eu vou criar a primeira loja, a segunda loja, como você vai crescer sem um processo definido? Né? Não olha isso como uma coisa ruim, né? Você está transmitindo um conhecimento para os seus pares, seus amigos veterinários. Eu já vi muito essa preocupação. Nossa, eu vou passar toda a minha experiência, meu conhecimento de veterinário de 20 anos para um segundo veterinário que daqui a pouco pode abrir a própria clínica. É um medo real. Existe. E por que não? Por que não deixa as pessoas também abrir? Então, assim, a gente tem que ajudar todo mundo. E expandir negócio só consegue expandir com um processo bem definido. Se você tem a pretensão de abrir uma segunda, terceira, quarta clínica, se não tiver definido, como você vai replicar o seu modelo, que você entende como correto, qual que é a sua diferenciação de negócio, né? Então, o padrão de processo, ele te ajuda nisso. Ajuda para você conseguir dormir melhor também, né? Você pode tirar férias. Exato, você pode tirar sua sexta-feira lá, depois de meio-dia, para descansar e ter a sua clínica funcionando. Você pode viajar e ter sua clínica funcionando quando os processos estão bem definidos. Então, a escrita desse processo, né? Oficializar isso para toda a equipe também faz parte das reuniões semanais, quinzenais, 2 vezes na semana. Que é um processo. Que é um processo. Não deixa de ser um processo. Então, dentro de tudo isso, a gente tem que entender para onde nosso negócio vai. Se você é um empresário que pensa em ser funcionário, em ter uma única clínica, e aí não quero replicar o meu conhecimento porque eu acho isso perigoso, então você vai ficar refém do que está dentro de você não está replicando o processo, você não está fazendo
o seu conhecimento ser Sim. expandido para outras pessoas, aí tá tudo certo. Tá tudo Esse é o seu objetivo. É isso, é definir o seu objetivo, Exato. né, principal. Se isso tá claro, tá tudo certo, não é um problema. É o que você definiu para você. Mas se você tem uma visão expansionista de que eu vou criar novos negócios, ou eu vou trabalhar até quarta e minha clínica vai trabalhar quinta e sexta sozinha, Sim. sem eu estar lá, Tá você tudo precisa bem. definir isso em processo, não tem muito jeito. E não tem certo e errado, né? É aquilo que você falou, eu quero eu sozinho porque eu não confio em ninguém, ou eu quero abrir 10 clínicas, ou eu quero abrir 2, ou eu quero passar todo o conhecimento, ou eu não quero passar nenhum. E é isso, cada empresário vai conduzir da sua maneira. Perfeito. Mas a base, ela precisa acontecer. De toda forma, para a gente não ficar escravo da empresa. Eu vejo tanta gente reclamando, poxa, eu não consigo tirar férias, a empresa não... eu saio, a empresa cai o faturamento. Então, o objetivo principal de você ter a gestão, de você ter processos, é que a empresa... que você sai de eu presa e passa por uma empresa mesmo, né? E o empresário, ele tem muita coisa do direito autoral, né? Fui eu que fiz, né? Eu defini. E aí, essa coisa aqui, né, cruzada com o nosso ego, traz um pouco essa percepção de que, olha, eu não vou passar porque eu tenho medo, meu conhecimento para frente, de perder alguma coisa. Então, eu não consigo sair quinta e sexta porque depende de minha clínica para que funcione. Então, eu acho que está mais ligado à vaidade e essa coisa do direito autoral de fazer as coisas com o meu nome. Eu que fiz acontecer. Sim, legal. E aí, a gente volta. Falando disso, né? Dessa parte de... eu preciso ter uma empresa lucrativa. Mas eu trabalho muito, eu boto o meu preço e eu não tô perdido. Falando de precificação estratégica, né? Você trouxe lá, cada um tem o seu custo, cada um tem o seu custo fixo, tem o seu custo variável. Quando a gente fala de precificação estratégica, o que você considera? Olha, eu vou abrir hoje uma empresa. Como eu vou precificar um serviço? O que você acha que eu devo considerar nessa precificação? A gente encontra muito no mercado o pessoal fazendo comparação de mercado, né? Um procedimento que eu faço, meus concorrentes estão fazendo a X, Sim. E eu vou balizar o meu serviço por X ali próximo, né? Uhum. É um pouco disso que a maioria faz. Sim. Só que tem um detalhe muito complicado e que às vezes a pessoa dá um tiro no próprio pé, é que às vezes ele está comparando um procedimento com uma empresa, com uma clínica de 50 metros quadrados faz, e ele tem 150 metros quadrados. Ou seja, um custo totalmente diferente. Completamente diferente. Então, só a metragem do consultório, da clínica, faz com que ele tenha que enxergar os custos dele de uma forma mais séria, né? Fazer uma precificação só olhando para o mercado é perigoso. Então a gente tem que fazer... Não que não seja importante, né, Alex? É importante para não sair muito fora, né? Ninguém é alecrim dourado para fazer um preço muito diferente do outro e tudo. Mas a gente tem que pensar que meus custos fixos estão ali, né? Principalmente falando nessa composição de metragem, né? Essa diferença. Quanto mais metros eu tenho para estabilizar ali, para ter... eu tenho um custo maior. Tamanho de equipe também, o produto que eu uso também é importante, né? Às vezes tem clínica que usa produtos uma qualidade um pouquinho mais inferior. E aí sim, né? Se você olhar para uma clínica que usa um produto um pouco com uma qualidade ruim, para um que usa uma qualidade boa, eles estão no mesmo preço, tem um problema sério aí também. Então, a composição das despesas fixas ali, os produtos que eu estou usando, a composição ali de custos da minha clínica como um todo, eu preciso colocar isso no meu preço, né? Então, às vezes, a gente só comparar para o mercado, na maioria das vezes, é muito perigoso. Então, a gente tem um detalhamento, né, de precificação que a gente direciona. Muito mais complexo, muito né? Mais complexo que isso, mas só para dar um pouco dessa visão de que o mercado é importante, mas ele tem os seus perigos. E a gente tem que tratar um pouco com uma composição um pouco maior ali de componentes e de variáveis para chegar num preço final de procedimento, ou seja, de consulta, qualquer coisa que for. Sim. E é importante também, porque assim, o seu público, ele se conecta com o que você vende para ele. Então, assim, o seu serviço está mais caro, mas como que você está agregando valor a isso? Né? Como é que você está vendendo essa percepção para o seu cliente? Porque o cliente precisa entender, né? Cada tipo de clínica, cada tipo de empresário, ele tem uma persona que se conecta com ele. Então, se você abrir ali o CRM e ver, você vai ver que
tem pontos que conectam os seus clientes. E você deve ter uma maioria, os seus 80-20 ali, eles devem se conectar em algum ponto. E eu acho que essa comunicação é muito legal de você ter o conhecimento para que talvez o seu preço seja 20% mais caro, mas o seu cliente está disposto àquilo. Porque a conectividade dele com você, ela é alta. Então, esse saber, né, esse ter clareza do público que eu afeto, o público meu público-alvo é muito importante para isso, né? É perfeito. E, assim, às vezes eu tenho um concorrente do outro lado da rua. Né? Mesmo bairro, mesma rua, do outro lado da rua. Que fala com clientes totalmente diferentes. Que fala com clientes totalmente diferentes. Então, perceber público, perceber o valor que você está entregando também. Assim, perceber público é também entender qual público você não quer atender. Exatamente. Né? Então, o público que eu não quero atender... Não inventa, cara, não atende, a gente vê clínica que não gosta muito de animais grandes. Sim. Se não gosta porque não tem estrutura, Sim. já define isso como um parâmetro, né? Não vou aceitar animais grandes porque eu não tenho estrutura para fazer um bom trabalho. Sim. Então, aceitar esse tipo de público faz com que você vai entregar um serviço que você não, né, costuma entregar, a qualidade que você não costuma entregar, e pode trazer uma imagem ruim para a sua clínica, né? Então, assim, saber bem claramente o que você quer fazer. Qual o seu posicionamento, né? Qual o seu posicionamento, qual que é realmente o público, que procedimento você quer fazer, né? Pulverizar muito procedimento não te torna especialista em nada, né? Então, quais são a sua especialidade de fato, o que você quer trabalhar? Não, e assim, até complementando isso que você está falando, a veterinária, geralmente ela é clínica geral, né? Mas assim, você com certeza como médico veterinário se especializa em alguma coisa, então coloque a sua energia nisso, né? Eu acho que isso que você trouxe fala muito isso, porque assim, ok, todo mundo atende tudo, mas eu quero me especializar em gastro, em nefro, tá perfeito. Então, se comunique dessa maneira, né? Se posicione para que o seu cliente entenda isso, que você atende tudo, mas que você tem um amor, uma especialidade, um investimento maior naquilo. Então, até para criar conexão também, né? Eu tô conectando com um tipo de animal assim, nesse procedimento assim, você vira uma referência naquela região, naquele estado, cidade, qualquer que for. E se você não tem números, se você não tem dados, você não tem clareza, você não consegue fazer nada disso, né? Você não consegue fazer uma meta, você não consegue fazer uma campanha, você não consegue engajar o seu time, você fica cego. Perfeito. Né? Então, falando de novo, de números, de dados, quando a gente fala de DRE e DFC, o que é? Vamos clarear um pouquinho isso para quem não faz ainda uma gestão fina, né? Não sabe o que é. Vamos clarear para o público. Voltando lá no início, na faculdade, quando a gente foi direcionado a ser funcionário, Sim. Teve o quê? 2 horas de DRE na faculdade? Eu nem sei, né? Na faculdade. Não, de veterinária nem sabe o que é, não. Então, ali está o seu demonstrativo de resultado, né? Como foi, como está sendo o seu mês, quando você pode fazer uma prévia, você pode olhar ali de uma forma parcial. O sistema dá isso. O sistema dá muito claramente isso. É aquilo que eu te falei. Qualquer sistema hoje vai te dar um demonstrativo claro do que está acontecendo ali. Seja do que já aconteceu, a sua projeção futura e como que está o seu mês corrente, né? Então, ele vai mostrar ali suas receitas, as suas despesas, dividindo ali em administrativas, despesa com pessoal, despesa com marketing, estrutura física. Então, assim, essa divisão, e no final vai te dar uma linha de resultado que você pode medir ali se você está indo bem ou ruim, né? Então, é um cheiro do que pode estar ali pela frente, que pode acontecer. O que a gente enxerga também é que às vezes o pessoal não faz a provisão futura. Então, eu lanço o que está acontecendo dentro do mês. Provisão futura eu tenho já uma despesa definida de aluguel, ela é linear, vamos lançar para frente para ver, né? Como que vai tomar ali do meu fluxo de caixa, essa despesa, a energia, a água, aquela coisa toda. Deixar isso projetado para eu já entender quais são as minhas despesas fixas, que eu não tenho como fugir. Que eu já começo o mês com elas. Que já começa o mês com ela, não tem jeito. Então, ter essa perspectiva, esse olhar, né, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer no futuro, o DRE ele te ajuda bastante nisso. E te auxilia também para saber como está indo o seu fluxo de caixa. Num mês ruim, o seu DRE vai te mostrar que ele foi ruim, mas eu tenho condições lá no meu caixa para suportar um mês ruim, 2 meses ruim, quantos meses ruins eu tenho capacidade de aguentar. Então, o DRE vai te mostrar isso.
E aí vai te ajudar também a fazer uma conta ali de capital de giro, quanto você vai precisar para esses momentos de crise, você ter dinheiro para cobrir esses problemas, né? Então, o empresário que não olha para o DRE, ele vai ficar assustado toda vez e no final fala, nossa, não está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro porque não está olhando ali. Às vezes não revisita despesas fixas também. Então eu tenho uma despesa fixa de aluguel que eu não olho para esse contrato novamente, não renegocio. Ou o plano de saúde, que é o mais comum, todo ano muda, né? E só vai enchendo, até plano de jogar contra meu time, plano de sistemas, que vai aumentando pelo IGPM todo mês. Eu tenho que voltar ali e olhar para o meu fornecedor e falar, cara, o que você consegue me ajudar? Então, revisitar essas despesas vai te ajudar com certeza a equilibrar isso e ter um resultado um pouco mais interessante para a empresa. Legal. E o objetivo é sempre diminuir a despesa e aumentar lucro. Exatamente. Acho que é isso. E quando você tem o DRE, você consegue ter esse caminho. É uma despesa bem controlada, com a receita que você consegue ir crescendo aos poucos, né? Seja num ritmo que você queira dar para sua empresa ali. E deixando a despesa um pouco mais linear possível, mais previsível, vai te trazer com certeza um resultado um pouco mais interessante. E não só isso, né? Quando você fala de DRE, você pensando em expansão, sempre tocar essa visão de expansão, claro. Você vai saber se você tem condições, se o modelo é um modelo bom, que ele é replicável e que ele tem dinheiro ali. Então, quando você percebe isso, você consegue entender se você consegue expandir para uma nova filial, uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque ele vai te dar essa clareza de quão bom é o seu negócio ou quão ruim é ele também. Então, aquela história de tem medo de ver os próprios números para não ter aquela surpresa de ver que o negócio não é tão bom. Então, enxergar o DRE vai te dar um pouco mais de clareza nisso. Não só o DRE, né? Sim. Mas ele vai te dar uma pequena força ali para você entender isso. Isso é muito importante, né? O veterinário e o empresário em si, eles são autônomos, empresários e que precisam pensar no futuro, né, Alex? Eu vejo que, às vezes, o empresário vai vivendo sem ter essa clareza e ele vai deixando passar uma estrutura de empresa para que ele pense no futuro ou em uma parte de trabalho mesmo, né? Eu não quero atuar como veterinário para a vida toda, eu quero chegar com 50 anos e aposentar. Como? Qual é a estratégia que eu estou fazendo com isso? Ou eu quero alavancar minha empresa para vender ela. Como? Qual é a estratégia? Né? Então, a importância, a gente pode ficar aqui horas e horas falando da importância de uma boa gestão, da clareza dos números, mas eu acho que tudo que a gente falou aqui tá muito denso. Eu acho que tem muito conteúdo para ser abordado, para a gente continuar aqui falando até amanhã, mas eu acho que a gente já conseguiu clarear bastante coisa. Tem alguma coisa a mais que você acha que a gente precisa falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que faltou nessa conversa nossa? Eu tenho falado bastante isso, né, com as pessoas que eu encontro. Todo mundo está nesse momento da inteligência artificial. E não adianta você dar esse passo, sendo que você não consegue nem fazer um fechamento com o seu DRE. Se o DRE está mal estruturado, por exemplo, ou qualquer campanha, o CRM que você não alimente bem, a inteligência artificial vai fazer você algumas atividades importantes para você, mas imagina você tá com o DRE bem feito e você pega esse DRE, joga dentro da inteligência artificial e pergunte quais os insights que você tem de tirar daqueles números, daquela faixa, naquele período. Ele vai trazer informações interessantes. Eu faço isso de vez em quando. Sim. E traz os insights muito importantes. Eu acho que, assim, para chegar no nível de utilizar a inteligência artificial com sabedoria, Sim. Você tem que estruturar a base, né? Estruturar a base é ter dados claros, dados de verdade, né? Não inventar dado também, que às vezes o pessoal quer colocar metas impossíveis, né? Nunca faturei 200 mil reais, eu cheguei até 120, eu coloco como meta 200 de um mês para o outro. Como que eu vou fazer isso, né? Não faz muito sentido. Não. Então, ter metas reais, metas que fazem sentido. Depois que essa estrutura está pronta, você fazer uma análise comparativa dentro de uma inteligência artificial, seja qual ela for, vai te ajudar a ter percepção, vai te ajudar a ter clareza também se o seu negócio é expansível, se dá para fazer novas filiais, se dá para diminuir também, às vezes, o tamanho. Às vezes, ele vai chegar a uma conclusão que seu tamanho está muito grande e aquele negócio precisa diminuir um pouco. Não tem problema nenhum, desde que você comece a ficar no azul novamente, Sim. né? Então, ter esses insights de inteligência artificial, você só vai conseguir quando você estiver estruturado, com dados, com
prompts corretos, né? Sim. Não adianta você perguntar qualquer coisa. Essa palavra, né? Prompt é uma pergunta, né? O pessoal inventou prompt, mas é uma pergunta bem estruturada, né? Se eu tenho uma pergunta bem estruturada daquilo que eu quero saber, vai te entregar algo interessante para você usar. Então, vamos fazer esse básico bem feito, a simplicidade é importante, para que depois a gente dê um passo 2 de fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Tudo isso que a gente falou são assuntos um pouco mais por cima, né? Tem camadas e camadas que a gente consegue entrar e realmente fazer destrinchar tudo isso, né? Fazer um detalhamento muito forte. Mas eu acho que aqui é importante dar essa visão um pouco geral para que a gente provoque também, né? Sem dúvida. Provoque um pouco para o pessoal... É denso, quando eu trago denso é porque tudo isso tá linkado. Então, se a pessoa não faz uma coisa, ela não faz nada disso. Sim. Então, é um turbilhão, né? Vocês estão aí nos assistindo e recebendo. Espero que vocês façam todos esses caminhos e que a gente possa ter agregado alguma coisa. Mas, se você não faz, eu acho que é parar, ouvir com calma, pode. E aí, ir buscando como que eu posso, né, aplicar, ajustar e colocar tudo isso em prática, né? Uhum. Eu queria te agradecer, Alex, a gente está caminhando para o fim, por ter compartilhado tanto desses 20 anos seu, né, no mercado, dando tanta consultoria, ajudando tantas empresas a se posicionar de uma maneira diferente, a ficar mais lucrativa, a enxergar o seu negócio por dentro, né, efetivamente o cerne da empresa, que é o financeiro. Se você tem uma empresa com um financeiro saudável, você consegue crescer, expandir, investir e ter uma saúde mesmo, né? Uma saúde do empresário e a saúde da empresa. Então, eu queria te agradecer demais por ter compartilhado com a gente essa quantidade de conteúdo que você compartilhou. Obrigado a vocês. E assim, a frase que eu tenho mais usado ultimamente é: quem manda na empresa não é o empresário, né? É o caixa. Sem o seu caixa, você não consegue tomar nenhum tipo de decisão, você não consegue expandir, você não consegue pagar fornecedor. Então, olhar para o financeiro com esse cuidado é importante, porque no final quem manda é realmente o nosso caixa, né? Está positivo. E como está o seu caixa? Essa é a pergunta, né? É verdade. Como está o seu caixa? Está estruturado? Está tudo certo? Está bem calculado? É isso. Então, o caixa é que manda, no final da linha, é o que vai fazer que a empresa flua ou ela não exista mais, né? Legal, muito obrigada mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Espero realmente poder ter contribuído para o crescimento da sua empresa, eu e o Alex aqui junto. E até o próximo episódio.